Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Eduquiação na TV. Nosso conteúdo de hoje falará sobre territórios, culturas locais, povos que deram origem à população brasileira. Teremos também uma aula de artes onde vocês aprenderão a fazer casinhas cilíndricas bem simples. E para começar, um poema declamado pela nossa professora Vanessa, que se chama A Morte do Leiteiro, de Carlos Drummond de Andrade. Então é isso. Fiquem conosco e curtam muito a nossa programação de hoje. Até já! A Morte do Leiteiro, Carlos Drummond de Andrade. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então, o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço, nosso leiteiro Ignaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco leite que há no país, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro. Sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de flor no caminho, algum cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e volta a dormir. Mas este entrou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde demais para saber. Mas o homem perdeu o sono e de todo foi para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para tirar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico. Polícia não bota a mão neste filho de meu pai. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar. Mas o leiteiro estatelado, ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, é sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. Incrível esse poema do Drummond, não é mesmo? Eu não sei se passa um filme na cabeça de vocês, mas pelo menos comigo isso acontece todas as vezes que eu ouço ou que eu leio esse poema. O Drummond escreveu isso em 1945, mas a gente poderia dizer que foi na semana passada, não é mesmo? E aí vocês podem falar, nossa professora, semana passada, mas eu nunca ouvi falar de leiteiro, nem conheço quem é um leiteiro, que é um leiteiro. Mas será que o Drummond está falando só de leiteiro? Será que nós não podemos pensar em outras questões? É por isso que o Drummond é um dos nossos maiores poetas, porque em seus poemas, em suas crônicas, ele consegue trazer temas que são relacionados à nossa essência humana para serem discutidos agora, atualmente. Com esse poema, nós poderíamos passar aqui muitas horas conversando sobre tudo que ele nos proporciona, mas uma delas, que é a nossa impulsividade. Quantas vezes vocês já não ouviram alguém dizer que uma pessoa se acidentou
porque outra atravessou um pare ou ultrapassou o sinal vermelho. Isso acontece muito. Não só a violência com as armas de fogo, mas esta outra violência que também é comum. E isso é causado por nossa impulsividade. Nós agimos muitas vezes pela emoção e não pela razão. E o Drummond vem nos propondo isso, uma reflexão, para a gente pensar um pouquinho. Nós adultos sempre temos isso, ficamos pensando, tentando agir mais com a razão do que com a emoção. E vocês que são crianças e estão crescendo, também podem fazer o mesmo. Por exemplo, nós estamos passando por um período de pandemia. Quantas pessoas não estão ficando doentes porque outras acham que não é necessário o isolamento? Ou que podem passear, ir ao shopping, não usam a máscara, enfim. Nós precisamos agir de acordo com a razão, de acordo com as regras, de acordo com aquilo que é estabelecido para o bem comum. Esse poema, ele nos proporciona um pouquinho disso. Eu espero que vocês tenham gostado do poema e que leiam um pouco mais do Drummond. A obra dele é uma obra muito vasta e apesar de ele ter nos deixado em 1987, parece que ele está escrevendo ontem. Essa obra é uma obra muito real. Um abraço e até breve. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Beatriz. Sou o professor Adriano. E estaremos com vocês na aula de hoje. Vocês conhecem o país em que moramos? O Brasil? O Brasil é um país grande ou pequeno? E ele está localizado em qual continente? E a população? Somos muitos ou poucos? De onde essas pessoas vieram? Como elas vieram para cá? O Brasil é o quinto maior país em extensão, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ele fica no continente americano, que ocupa 48% da América do Sul. Além disso, ele também é o quinto maior em população, o que nos dá uma diversidade tanto de riquezas naturais como socioculturais. A nossa língua oficial é o português, mas aqui também se fala cerca de 180 línguas nativas, um verdadeiro caldeirão étnico-cultural. E para vocês terem ideia, lá no século XVI existia muita gente aqui no Brasil. São os nativos, os indígenas, que o número era contado na casa dos milhões de pessoas. Depois dos portugueses, os africanos vieram para cá forçados a trabalhar e vieram também inúmeros grupos de imigrantes de várias partes da Europa e da Ásia. O Brasil é um conjunto de povos, civilizações e culturas. Temos aqui um navio de imigrantes italianos chegando ao Brasil. Aqui temos o Casato Maru, que foi o primeiro navio de imigrantes japoneses a atracar no Porto de Santos em 1908. Pessoal, assim como o Brasil é um conjunto de mistura de povos, Rio Preto também é assim. Nós temos várias pessoas de vários lugares. É claro, nem sempre foi assim. Começou a aumentar a população a partir de 1912, com a chegada do trem de ferro, que trazia as pessoas para cá. Os primeiros habitantes da nossa cidade vieram de Minas Gerais, 10 anos antes da fundação do nosso município. O primeiro censo demográfico, que é a contagem de pessoas de uma região, demonstrou em 1852 que os primeiros imigrantes ainda não haviam chegado por aqui. Mas isso não ficou por muito tempo. A partir de meados de 1900, chegaram aqui em Rio Preto os primeiros imigrantes árabes. E como eles eram excelentes comerciantes, logo, em pouquíssimos anos, dominaram todas as ruas de comércio de Rio Preto. Com a Primeira Guerra Mundial, vários italianos e japoneses que estavam refugiados vieram para o Brasil atraídos pelas terras férteis da nossa região, principalmente para trabalhar nas plantações de café. Depois, intensificou-se o processo de migração interna em 1960 e ocorreu o êxodo rural, quando as pessoas saem do campo e vão para as cidades brasileiras. Bom, pessoal, aí nós estamos vendo que cultura, pelo menos no Brasil, é feita da integração de povos, que todas as etnias deram a sua contribuição. Vamos falar um pouquinho sobre cultura? Você sabe o que é cultura? Será que cultura é o que a gente aprende na escola? Todo mundo tem uma cultura?
A cultura pode estar presente nos museus, nas bibliotecas, na rua, nos centros sociais. A cultura está por toda parte. É a música que você escuta e dança, é a comida que você come. A cultura é aquilo que a sua família te ensina e até o que você cria. Cultura é um conceito amplo que abrange crenças, costumes, tradições. O que a Bia está dizendo é que a cultura é um patrimônio social. Você, na sua família, no seu grupo, aquilo que você estuda, as regras da sua família, as regras da sua comunidade, a sua crença, sua religião, os símbolos como sinais e também as palavras que certos grupos pequenos falam. Além disso, a cultura também está na culinária e até nas roupas que você veste. Temos também a arte, que é a forma que o ser humano usa para expressar as suas emoções, a sua história e a sua cultura. Ela pode estar presente na arquitetura, na dança, no teatro. Imagina como seria a nossa vida sem arte? Não dá, Bia, não dá. Seria muito chato. Mas vamos falar de uma coisa bem pertinho? Vocês sabiam que o teatro é uma forma de manifestação artística e cultural? Pessoal, teatro é uma forma de arte onde os atores contam uma história e eles buscam tirar de vocês, espectadores, emoções. Aqui em Rio Preto, nós temos uma ligação muito forte com o teatro. Nós temos até um festival internacional de teatro. Mas, para vocês entenderem melhor, Bia, vamos dar um passeio? Vamos sim. Em Rio Preto, nós temos a Casa de Cultura de Norado Vale, que abriga o principal núcleo de arte da cidade, que é a Escola Municipal de Artes. Esse espaço oferece para que os grupos de teatro, dança e música façam seus trabalhos lá. Temos também o Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, o Anfiteatro Nelson Castro. Temos também o Teatro do SESI, Serviço Social da Indústria, que também oferece, além de trabalhos educacionais, muita coisa cultural. Temos também o SESC, que atua no campo da cultura e oferece espetáculos para diversas faixas etárias e estratos sociais. Temos o Teatro da Unip e o Teatro Paulo Moura, que oferece peças e muitas vezes as escolas municipais são convidadas para essas peças. Você já foi até o Teatro Paulo Moura? É importante dizer que vários desses espetáculos são de graça, basta você se informar. Nós já falamos sobre isso, mas temos também o FIT, Festival Internacional de Teatro, que é realizado pela Prefeitura de Rio Preto, junto com o Sesc São Paulo. E, como o próprio nome diz, traz peças teatrais do Brasil e do mundo. E apresenta aqui em Rio Preto, em diversos locais, Céu Aberto e outros locais, peças maravilhosas, espetáculos incríveis, a preços acessíveis e muitas vezes de graça. Mas infelizmente este ano ele está suspenso. Por causa do Covid, assim como outros eventos no Brasil e no mundo, ele está suspenso para a segurança tanto dos atores como do público. Exatamente. Precisamos respeitar o isolamento social para evitarmos ainda mais o contágio do coronavírus. Professor Adriano, você sabia que somos e fomos formados por diferentes grupos étnico-raciais, como os indígenas, os africanos, os europeus, asiáticos? Vamos falar agora sobre algo muito especial e que é de uma riqueza incalculável. E o que seria? São as africanidades brasileiras. Vocês sabem o que são as africanidades? Eu vou chamar agora duas professoras, a Inês e a Carol, para ajudar vocês a entenderem sobre a nossa africanidade. Por hoje, nós ficamos por aqui. Até mais. Tchau. Olá, eu sou a professora Inês. E eu sou a professora Carol. Você conhece o lugar que está aqui nesse mapa? É o continente africano. A África tradicional e moderna possui uma grande variedade de cultura e língua. E essa diversidade veio para o Brasil durante o período de colonização. Porém, quando falamos de africanidades brasileiras, estamos nos remetendo às heranças deixadas por africanos homens, mulheres e crianças.
E vocês aí de casa, vocês sabem o que herdamos da cultura dos povos africanos? O mundo da música afrodescendente é enorme. Vamos ver. Olha os instrumentos. Tem o cachixi, tem o chequerê, tem pandeiros e outros mais. Berimbau. O berimbau é um instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira. A capoeira é uma mistura de dança e arte que foi criada pelos escravos na época do Brasil colonial. Você sabia disso, professora? Sabia. Professora, você conhece algumas palavras assim que foram trazidas da África pra gente? Várias, professora Inês. Entre elas, farofa, fubá, quibebe, jabá. Nossa, dá até uma faminha. E pra música, temos samba, maracatu, maculelê. Calma, calma. Realmente, são uma infinidade de palavras. Agora, professora Inês, vamos falar um pouquinho mais sobre africanidades? Vamos falar da música. Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Os gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, eles deram toda a base rítmica do machixe, do samba, da bossa nova e outros gêneros musicais. Professora Carol, aqui em Rio Preto, quais são as instituições voltadas às africanidades? Você conhece? Conheço sim. Você sabe, professora Inês, que temos um lugar muito interessante aqui em Rio Preto, que é o Conselho Afro. Este conselho, professora, ele tem como objetivo propor e mediar políticas públicas de igualdade racial e combater o racismo. Racismo, muito triste esse termo, mas infelizmente muito importante de ser discutido. Carol, nós temos também o NUP. O NUP é o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. E esse núcleo, ele tem em vista desenvolver e estimular atividades de extensão e de pesquisa sobre temas ligados à questão do negro. Temos também o CEL. O CEL das Artes, ele é muito importante, professora Inês. Você conhece? Lógico que eu conheço. O espaço fica no bairro Nova Esperança. Além do CRAS, ele tem salas multiuso, com biblioteca, com telecentro, tem cine-teatro com ar-condicionado, tem pista de skate, tem playground, quadra de areia, tem um monte de coisas. Olha, lá são oferecidas muitas oficinas. Deixa eu ver se eu lembro de todas. Tem break, tem dança contemporânea, tem dança do ventre. Muito legal, podemos ir lá. Temos balé, temos coral, uma infinidade de oficinas. E professora Inês, uma coisa muito interessante na nossa cidade é o gosto eclético da nossa população. Nós percebemos que os nossos munícipes gostam de coisas muito diferentes. Olha, a música sertaneja sempre esteve presente nos palcos, nas rádios e nos lares aqui na nossa cidade. Celeiro da música sertaneja, violeiro, Tião Carreiro. Ele foi cidadão riopretense e homenageou nossa cidade com músicas. Você já deve ter ouvido. Tem Rio Preto de Luto e tem o Arreio de Prata. É muito interessante. Rio Preto já foi considerada a capital da música da viola do Brasil. Olha, em 1976 estreou na Rede Record um programa chamado Porteira do Oito, onde ela trazia e divulgava a música sertaneja para todo o Brasil. Grandes eventos, tivemos grandes eventos como Festa do Peão, exposição, grandes festas. Um projeto muito importante aqui que é realizado em Rio Preto é As Valquírias e os Falcões. É um projeto que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e emocional. Eu mesma já assisti a apresentação das Valquírias e elas são maravilhosas. Inclusive, gravaram um videoclipe recentemente. Nossa, que bacana! Só que tem outros riopretenses que gostam de outros estilos de música. Gostam de rock, de hip hop e de funk. E temos espaço para todos eles.
Sem dúvida, professora Inês, a nossa conversa tá uma delícia, mas para falar de cultura levaríamos mais horas e horas e o nosso tempo é curto. É verdade, com certeza. Mas o mais importante, pessoal, quando falamos de cultura, a palavra de ordem é respeito, pois as culturas são diferentes. Não existe maior, menor, melhor, pior, apenas diferentes manifestações culturais. Portanto, quando falarmos de cultura, deixem de lado o preconceito, ok? Nós ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Viviane e no quadro Fazendo Arte de hoje, nós falaremos um pouco sobre moradia e vida social dentro dela, tá? Aprenderemos um pouco sobre a história da sociedade e como ela influencia na moradia de hoje em dia. Para a aula de hoje, nós faremos uma casa cônico-cilíndrica que é típica do Quênia. As professoras que vieram na aula anterior, a Carol e a Inês, já falaram sobre a importância da cultura do mundo e da nossa cidade. Agora nós daremos continuidade e mostraremos a vocês o quanto a cultura dos povos influencia na nossa sociedade e na nossa moradia. Uma coisa que nós não podemos esquecer é do respeito. Nós devemos respeitar a cultura de todos, a moradia de todos, a cultura dos povos e da sociedade e não devemos julgar ninguém, tudo bem? Então vamos começar pensando sobre as casas. As casas que vocês moram mesmo, as casas dos vizinhos, como elas são? Vocês pensam que as casas do mundo todo são iguais? Todas as casas do Brasil são idênticas? Nós sabemos que não, não é mesmo? Eu vou mostrar a vocês agora um pouquinho dos tipos de casas e quais são os materiais que nós usamos para construir cada uma. Nós devemos nos lembrar que, como sociedade, os nossos costumes influenciam também na nossa moradia e na construção das nossas casas. Aqui nós temos uma casa de alvenaria. Essa casa de alvenaria é a mais comum aqui no nosso território, no nosso Brasil, para os nossos costumes. Ela geralmente é feita de telhas e tijolos, coberta de alguma argamassa. Os edifícios, que também nós conhecemos muito bem, por que eles foram construídos? Nós gostaríamos de falar um pouco sobre eles, porque é a maior concentração de pessoas dentro de uma mesma construção. As pessoas buscavam conforto e maior mobilidade e espaço para colocar as pessoas dentro. As casas de palafitas, como vocês podem ver, elas estão em cima de estruturas bem altas. Aqui a intenção é se livrar do alagamento. É feita por casas que são construídas em territórios que alagam. Quando existe muito grande, o fluxo grande de chuva, a chuva, para não atingir as casas, elas são construídas num lugar bem alto. A oca, que é uma casa típica do povo indígena, geralmente agrupa uma grande quantidade de pessoas dentro dela e é construída com materiais que a natureza mesmo proporciona. A casa de pau a pique é uma das mais antigas. Ela é feita com restos de madeiras, com estruturas de madeiras e barro para poder segurar tudo isso. Os iglus, eles são típicos de lugares muito frios. Como vocês podem perceber, geralmente a estrutura toda deles é feita de gelo, porque o lugar onde eles estão é muito gelado. Então ela conserva a casa em pé. Como eu disse no começo do nosso quadro, nós aprenderemos hoje sobre a casa cônico-cilíndrica, que é uma casa típica do Quênia, que é de uma estrutura oval, com um telhado em forma de cone. Uma outra coisa que nós podemos reparar é que nessa casa a decoração de fora, a decoração das paredes são figuras geométricas bastante coloridas. Então, cada casa é construída de uma forma, ela é diferente porque a família que está dentro dela coloca a sua cultura para fora. Então, vamos lá. Já que nós vamos falar sobre as casas cônico-cilíndricas, nós precisamos aprender um pouquinho sobre matemática também. E para tudo isso, nós precisaremos de folha sulfite. 2 folhas é o suficiente. Por quê? A primeira folha, que já é um retângulo, a folha sulfite, vocês precisarão dobrá-la na horizontal. Professora, o que é na horizontal? Deixar a folha sulfite deitada, assim como ela está.
A partir do momento que a folha está deitada, você vai dobrá-la ao meio. Não se esqueçam de juntar pontinha com pontinha. Mas por que eu precisei dobrar a minha folha ao meio? Para que a gente consiga fazer um molde da casa, ela precisa estar cortada desta forma. Depois que você dobrou a folha ao meio, você vai cortá-la. Aqui nós já temos a marcação do corte, fica muito fácil. É só usar qualquer tesoura e cortar. Depois que você cortou a folha, ela ficará desta forma. Eu disse a vocês agora há pouco que as casas típicas do Quênia, elas são bastante coloridas. Então agora é o momento de vocês usarem a imaginação de vocês e decorarem o seu retângulo. Por quê? Esse retângulo vai ser a base da sua casa, a sua parede. Agora aqui você vai usar canetinha, lápis de cor, giz de cera, guache se você tiver na sua casa e decorar as paredes da sua casa. Após você ter terminado, você separa e reserva num cantinho. Para construir o telhado, que vai ser um cone, antes de ser um cone, ele é um círculo. Como que eu faço para construir esse círculo? Aí você vai pegar aquela outra folha de sulfite que eu disse que você precisaria, usar um prato de sobremesa da sua mãe, o potinho de comida do cachorro ou do seu gatinho, ou qualquer tampa de Tupperware redonda que você tenha na sua casa. Pegue a folha sulfite, apoie nela e risque um círculo. Corte o círculo para que fique bem bonito desta forma. Olhe para ele, vire o círculo e corte da borda para o centro. É um corte não muito grande. Você vem da bordinha do círculo até mais ou menos chegar aqui no meio. Ele vai ficar assim, ó. Terminou de cortar, a gente também vai separar ele. Como a professora não tem tanto tempo assim, eu trouxe a minha estrutura da casa pronta. Então eu já colori na minha casa. Aqui eu utilizei tintas para colorir, não precisa ter pincel. Eu usei cotonete, molhei o cotonete na tinta e pintei com o cotonete mesmo. Lápis de cor, giz de cera, canetinha, qualquer coisa que vocês tenham em casa. O importante é usar a imaginação e deixar a sua parede bastante colorida, tá bom? A parede está colorida? Vire a parte do colorido para lá, não para você. Pegue uma ponta, a outra ponta e faça o movimento de envolver um no outro. Agora, neste momento, vocês precisam grudar uma parte na outra. Tanto faz. Ou você pode usar cola normal branca que você tenha na sua casa, ou fita, qualquer tipo de fita, que o importante é que você segure uma parte na outra. Aqui, para segurar a minha casa e a minha parede, eu estou usando fita crepe, tá? É bem simples e bem fácil. Eu só coloquei a fita na parte de cima e na parte de baixo. Percebe que nós já temos a nossa estrutura cilíndrica da casa? Agora você vai pegar aquele círculo que eu pedi para você recortar. A parte cortada vai ficar para baixo. Você vai segurar esta ponta e girar uma para o lado da outra. Nesse momento em que eu girei, eu seguro com o meu dedo. Nós precisamos nos lembrar que pode ser cola ou fita, tanto faz. Se você não tem fita na sua casa, pega a sua cola branca da escola mesmo e cola, tá? Uma fita vai aqui e a outra fita aqui. Agora nós já temos a base do nosso telhado. Mas eu disse a vocês o quê? Geralmente, as casas típicas do Quênia, as casas típicas do povo africano, além de serem muito coloridas e muito bonitas, e ter a estrutura em cone, a estrutura do telhado é feita ou com palha, areia, qualquer coisa que a nossa natureza nos proporciona. Então agora o desafio é, você vai no quintal da sua casa, vai procurar se você tem areia, se você tem plantinhas, se você tem flores, folhas, qualquer coisa que você tenha para decorar o seu telhado. Você vai passar cola no seu telhado e pregar tudo que você encontrar aqui em cima dele. Na minha casa eu fiz o meu telhado. O meu telhado eu coloquei
palito de dente. Então eu passei cola no meu telhado todo e depois eu vim colando os palitos de dente. Olha como ficou. O que eu faço agora, professora? Eu pego a estrutura que eu tenho da minha parede, a estrutura do meu telhado e coloco o meu telhado em cima da minha parede. Pronto, nós já temos aqui uma representação muito bonita de uma casa do povo africano. Nós não podemos nos esquecer do respeito à diversidade das pessoas. As pessoas têm culturas diferentes, comportamentos diferentes, usam roupas diferentes, escutam músicas diferentes. O mais importante é que a gente respeite o próximo. Nós vimos hoje sobre a cultura dos povos africanos, não só aqui na minha aula com a casa típica do Quênia, mas nas aulas anteriores também. Além da cultura do povo africano, nós devemos respeitar todos os tipos de cultura, pois o respeito significa amor e compreensão ao próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!